Eu quero passar um vídeo aqui sobre esse querido aqui. Ele não trata exatamente sobre uma cultura africana específica, mas ele traz uma leitura bem geral sobre algumas culturas africanas, algumas formas de ver Deus, porque o tema de hoje é isso, Deus. Eu vou deixar o Felipe por último, porque é a cereja do bolo. Eu sei que todo mundo quer ouvir é ele. Mas eu acho que esse vídeo aqui também é interessante para a gente poder ver também a comparação, tá? Para a gente entender o quanto o Felipe ele é importante por causa do seu nível de entendimento sobre a cultura africana. Não que esse rapaz, é o Vieira, Thiago, ele não seja importante, mas ele é um africano também importante, é um professor de história. E ele tenta trazer de uma forma bem branda o conhecimento africano e como é que a África vê o mundo também. E ele traz um conhecimento sobre algumas culturas e a diáspora. Então vamos ver juntos. É interessante, é raso, tá? Mas é uma forma africana de ver. Depois a gente vai para o Felipe, que lá sim a gente vai ter uma mega aula. As pessoas que acreditam nas religiões tradicionais, elas são animistas. Ser animista é crer de que entidades não humanas, né, possuem essências espirituais. Além de animistas, eles são politeístas. Ser politeísta é crer na existência de mais de uma divindade. Também são panteístas, crença de que Deus está em todas as coisas. Porém, gostaria de explicar algo, que um africano de raiz quase sempre reconhece na existência de um Deus supremo ou demiurgo. Demiurgo significa alguém ou uma entidade que trabalha para o público, ou seja, artífice, operário manual. Então, esse Deus supremo, ou demiurgo, Olodumare, ou Olodum, Mahu e Zambi, entre outros nomes, né, em outras regiões. Fala aí no chat, vocês assistiram o vídeo sobre um Zambi que eu lancei domingo? Se não assistiu, assista depois, porque o vídeo ficou muito bom. Que vocês acham a gente assistir juntos aqui depois? Eu acho que hoje eu tenho tempo, hein? Se vocês quiserem, no final a gente assiste junto aqui. E muitas histórias tradicionais africanas falam que esse deus, Olodumare, Maú ou Zambi, ou seu filho, uma vez viveu entre os homens, mas que quando os homens fizeram algo que ofendeu a este deus, o divino retirou-se para os seus. E essas histórias são contadas em algumas regiões e são transmitidas, né, pela oralidade. É engraçado que a gente vai ver, sim, muitas mitologias e cosmovisões que têm a mesma base. Tem um Deus criador, ele cria os seus filhos, ele convive com esses filhos traem ele vai embora e deixa aqui os filhos dele como remanescentes da criação. Ah, vocês querem essa criação? Fica aí com a criação. E esses filhos ficam clamando de novo a volta desse Deus. A gente vai ver isso em quase todas as culturas e cosmovisões africanas. A Banto talvez foge um pouquinho, porque um Zambi ele não abandona a gente, ao contrário. É uma outra mitologia, mas é ao contrário isso. Mas as outras sempre vai ter esse distanciamento do Deus maior, do Criador, e depois os filhos, que somos nós, ficamos clamando para o retorno dele. E as religiões tradicionais africanas também são defendidas, em grande parte, por linhagens étnicas e tribais. Agora farei uma questão de destacar, né, na tela as tradições religiosas de cada região da África. No norte da África, temos a mitologia berbere, mitologia egípcia. Na África Ocidental, Pessoal, a mitologia egípcia, as tradições egípcias não morreram não, tá? As tradições quemedistas ainda existem, principalmente em território africano, também existe em outros lugares, fora de África, mas em África ainda é bastante difundida. Não é, claro, na glória do Kemet antigo, né? Com as pirâmides, aqueles grandes templos, mas os cultos ainda existem a essas deidades. temos a mitologia Akan, mitologia Ashanti, isso em Ghana, mitologia Fon, em Fon, Odinani dos Gibus, isso na Nigéria e em Camarões. Mitologia Efiki, na Nigéria e Camarões também. Mitologia Isoko, na Nigéria.
mitologia Yorubá na Nigéria e Benin. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Perceba que em Nigéria nós temos uma, duas, três, quatro formas de mitologia, tá? Somente Nigéria. Então, o que a gente vai pensar como Nigéria, o pessoal fala, vai para a Nigéria para você ver. Pois é, mas qual tradição que você está observando na Nigéria? Nem tudo que está em Nigéria é culto iorubá. A gente tem que entender que existem outras formas de ver o mundo, outras formas de mitologia que não são iorubá. Então, nem tudo que está na Nigéria é destinado ao culto ao orixá. A gente tem que ter isso em mente, principalmente quando alguém fala, vá para a Nigéria, para você ver como é que é. Eu posso ir para a Nigéria e ficar lá com as pessoas que estão cultuando dentro da mitologia dos Igbos. E aí? Lá não tem orixá, lá são outras divindades. Então tem que tomar muito cuidado com essa falácia. Fora o povo Fon, que também bebe muito nessas fontes aqui. Na África Central temos a mitologia Bushongo, isso em Congo. Mitologia Bambuti, em Pigmeu e Congo. Também em Congo temos a mitologia Lukbara. E na África Oriental temos a mitologia Akamba, isso no leste da Quênia. E mitologia Dinka, no Sudão. Mitologia Lusoko, no Sudão. Mitologia Maasai, Quênia e Tanzânia. E no sul da África temos a mitologia Khoikhoi, mitologia Lozi, na Zâmbia, e mitologia Tumbuka, em Malawi. Mitologia Zulu, na África do Sul. E com a... Depois dessas que ele falou da Nigéria, todas as outras são de origem banto. Todas aquelas mitologias são de origem banto. Então, quando a gente fala um Zambi, nem sempre está falando de todos os povos bantos. Existem etnias bantos que cultuam outro tipo de divindades, principalmente divindades criadoras, que não recebem o mesmo status de um Zambi. São mitologias completamente diferentes. Principalmente o povo do Congo. No Congo, se não me engano, deve ter 3 ou 4 mitologias distintas e umas 2 ou 3 só que fala sobre um Zambi. E os Bakongo é que tem mais a questão de um Zambi internizado. Os outros vai ter, mas também vai ter outras divindades. Porque a gente vê uma coletânea gigantesca de divindades. Então, quando a gente fala o povo Congo ou o povo Banto, nem sempre também estamos falando de um Zambi, nem sempre também estamos falando de um Quince ou os Rambás. Pode estar falando de outro tipo de divindade também. Tem que ter essa leitura, senão a gente acaba misturando, como os ocidentais sempre misturaram as culturas africanas como se tudo fosse uma coisa só. Mesmo estando no mesmo território, você pode encontrar diversas mitologias e cultos distintos, com um pouco de semelhança, mas mesmo assim com a sua própria mitologia e cosmovisão. A colonização europeia e a consequente diáspora africana para as Américas, as religiões tradicionais passaram a sofrer transformações. O sincretismo entre as tradições ancestrais e as crenças orientais, ou seja, coloniais, deram origem a novas religiões locais. São exemplos do candomblé no Brasil, o voodoo no Haiti, a santeira em Cuba e o rastafari na Jamaica. E só de lembrar que Jamaica não é África, porque há alguns que pensam que os jamaicanos são africanos. A Jamaica está no continente americano. Então agora eu vou fazer com que você conheça a seguir as principais características de 5 religiões que eu fiz a questão de separar aqui, 5 religiões tradicionais da África, para termos uma ideia da crença e das suas práticas. Vou começar aqui a falar da mitologia Banto, ou seja, a mitologia dos Bantos, que é um sistema de crenças e mitos dos povos Bantos, um dos maiores grupos etnolinguísticos da África. As diversas mitologias Bantos acreditam em um Deus supremo que vive próximo dos seus, separado dos homens, os homens esses que vivem na terra. Há também a crença de que os espíritos dos mortos têm influência sobre os vivos. Isso aí é uma característica de várias mitologias bantos, que tudo, independente do nome, da forma de culto, sempre tem um Deus criador e que somente os ancestrais que já foram embora conseguem se comunicar com esse criador. E para que haja bênção, você tem que rogar ao seu ancestral para que o ancestral rogue para o Deus criador e o criador mande força através do ancestral. Então é bem comum. Por isso que surge a Umbanda e a Quimbanda aqui com essas mesmas premissas.
Por isso eu falei aqui sobre alguns que invocam mortos, assim, para interferir na vida de um vivo, por se defender justamente esse tipo de crença. E por eles acreditarem que os espíritos dos mortos têm a influência sobre os vivos, eles também acreditam que sua existência depende do quanto as pessoas que estão vivas se lembrem delas, ou seja, dos mortos ou dos espíritos dos mortos. E eles fazem essas lembranças por meio do quê? De cerimônias. As pessoas cozinham todo tipo de alimento, todo tipo de comida, colocam ali, fazem alguma reza ou oração para os entes queridos, para que de alguma forma isso sirva de um gesto de lembrar. Eu creio que se você é africano ou se já se deparou com algum africano, pelo menos já deve saber do que eu estou a falar aqui. Ou seja, já deve ter entendido. Isso é bem comum e a gente consegue ver isso e a gente pode usar esse recurso para ensinar as nossas crianças também. Naquele filme da Disney, Viva la Vida, que é baseado na cultura mexicana, do culto à Santa Morte, o culto à figura da morte, que também é de origem banto, é herança da escravização que aconteceu no México também. E isso se internizou muito com os mexicanos. Creio que também os indígenas que habitavam lá também tinham esse costume, por isso que se fundiu muito bem. Não sou especialista em Santa Morte. Tem um livro aqui que eu comprei, mas não consegui lê-lo ainda. Mas eu sei que essa forma de pensar que a lembrança que mantém um ancestral vivo no outro mundo é muito internizada na cultura banto e algumas culturas indígenas da América Central. Segundo é a mitologia voodoo. A religião voodoo ainda é praticada em países da África Oriental, como Benin ou Benin, Togo, Gana e Nigéria. Para os seus seguidores, os voodoos são espíritos que governam a terra obedecendo a uma hierarquia. A divindade suprema, criadora de tudo, é Maú. Cheguei de falar bem no começo do vídeo. Uma figura feminina que representa a lua. E a Mahu é mãe de subdivindades, né? Isso segundo a crença do voodoo. Mahu... É engraçado que essa crença do Benin, ela surge a partir da crença banto, porque um Zambi, ele é visto como o sol, assim como o Ra era visto como o sol em Kemet. Então, o Ra, ou um Zambi, era o criador, era o sol, e ele reinava durante o dia. E essas duas figuras, eles tiveram suas parceiras criadoras. O Ra, se não me engano, foi Isis, posso estar enganado, mas eu acho que foi Isis. E um Zambi teve Nakalunga. E essas duas deidades femininas, essas figuras femininas, elas saíram perto de um Zambi, saíram perto do criador. Então, o Maú, às vezes, é entendido como a esposa de um Zambi que foi embora. E lá ela teve os seus filhos, por isso que ela é a lua, enquanto o Zambi seria o sol. Isso não é uma leitura teórica, tá? Não é mitológica, não. É só uma teoria, visto o rastro de migração que houve do povo banto e a ligação entre eles e o povo do Benin. Né? O povo que é do Benin sempre foram inimigos naturais, desde muito tempo, não se sabe o porquê, mas sempre foram inimigos naturais do povo banto e também do povo iorubá. Você chegar no Benin e falar que eles são iorubás, eles vão brigar com você porque eles estão em contato, mas eles não são, eles não gostam que falam isso. Então tem meio que uma rixa bem ancestral entre esses povos. Então, de repente, até seja, né? Porque a Nakalunga, ela briga com o Zambi, ela disputa com ele poder. E acaba que ela se afasta, então não se sabe para onde ela foi. Dentro da mitologia a gente entende para onde ela foi, mas historicamente, assim, historicamente não, na mitologia, a gente entende que talvez ela tenha partido para um outro território para fazer a sua criação conforme ela queria. Maú é mãe de subdivindades que representam elementos e fenômenos naturais ou da cultura humana, como os trovões, o oceano, a guerra e a justiça. Com a diáspora africana causada pela colonização, o voodoo deu origem a outras religiões, como o voodoo haitiano, e de lembrar que também Haiti não está na África.
O Haiti, acredito eu, que fica no continente americano. O voo de Louisiana, nos Estados Unidos, e o candomblé, GG, isso no Brasil. Vocês que são brasileiros, eu creio que todo brasileiro conhece ou já ouviu falar sobre o candomblé. É o candomblé menos famoso, é o candomblé de Jeje. E as casas de Jeje, infelizmente, elas se converteram para Queto. Uns realmente trocaram as águas para Queto, outros continuaram com a bandeira de Jeje, mas cultuam orixá lá dentro. Então, o culto aos voduns não existe tão nitidamente no candomblé de Jeje. Isso por muitos motivos históricos, mas principalmente pela alta popularidade do candomblé de Queto. Orixá se populariza muito rápido. O culto orixá perto dos outros cultos africanos é um culto muito fácil. Não que de fato seja, mas se comparar com os outros, ele é muito fácil. Então as pessoas preferem trocar, porque senão elas perdem, elas não conseguem cumprir com as suas obrigações espirituais. E, infelizmente, nós temos um grande cérebro, o Doté, porque o pai de santo do Jeje é Doté Luiz de Yansan. Esse homem aqui, ó. Esse homem ele foi o grande iniciador da macumba na internet, tá? Se a gente tem macumba na internet hoje, devemos a esse homem aqui que já faleceu uns 2, 3 anos atrás. Ele foi a primeira pessoa que gravava as suas rodas de candomblé. Ele colocava as cantigas, colocava as legendas, você conseguia aprender em casa a cantar. Eu só vi uma única vez 2 rodas muito bonitas de candomblé de Jeje, que ele canta para Dan, que é uma roda lindíssima, cara. A roda de Dan desse homem é lindíssima. Você pode procurar aí, roda de Dan, Doté Luiz de Yansan. O cara parece um egípcio dançando assim, é a coisa mais linda do mundo. E a roda de Oxóssi. A roda de Oxóssi é muito linda, com cantigas que a gente não escuta mais, com letras, você pode ver. Isso você só consegue ter acesso porque esse homem, há muito tempo atrás, ele teve a coragem de gravar as rodas de candomblé, colocar efeitos especiais, colocar a legenda. A gente olhar hoje, a gente acha, nossa, que ridículo, que brega. Mas na época era muito legal colocar efeitos especiais e tudo mais. Assim. E também ele teve um grande revés, que foi quando ele pela primeira vez, ele colocou Yansan dele, que ele é de Yansan, na roda, e ele colocou Yansan toda pintada. Nada de aparamenta de carnaval. Ele colocou ela toda pintada. Eu queria muito achar esse vídeo agora para mostrar para vocês, que esse cara é muito importante. E quando ele coloca essa Yansan toda pintada, acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um frame aqui com ela. Ele, aqui, ó, dá pra ver? Ela toda pintada. E assim, ele foi muito ridicularizado na época, porque diziam que isso não existe, esse lado do que, assim, não tem nada demais, né? Ela só tá pintada. Ele não se pronunciou, tal, até porque na época não tinha forma de se pronunciar, a não ser na base de um jornal. Mas eu lembro que ele foi muito ridicularizado com isso. Mas hoje todo mundo busca a África, né? O que ele estava fazendo era replicar um culto de África. Então, o Doté Luiz de Yansan, que era do Jeje, ele fazia muito desses cultos, muito desses resgates. Mas no final da vida dele, o terreiro dele começou a perder seguidores. As pessoas não iam mais, porque era Jeje, ninguém queria Vodum. Então, ele converteu para Queto. Ele começou a fazer o Xumaré. Se você vê a roda de Dan dele, você vai sentir Dan. Aí depois, anos depois, ele vai lançar a roda de Oxumaré, que Dan é Vodum, Oxumaré é Orixá. Não são a mesma coisa. Aí você vai ver que a roda de Oxumaré dele é horrível. Ou seja, ele era apaixonado por Dan. Só que o comércio dentro da religião fez com que ele se convertesse para o Queto. Fez uma roda tão chula assim. Você vê que não tem nada ali? Gente, a paixão dele estava lá, mas ninguém quis, porque Vodum não vende. Vodum não vende. E aí a gente perdeu um grande sacerdote por causa das críticas, primeiramente, do povo, e segundo, por causa do comércio que existe dentro do candomblé. Se não for orixá, ninguém quer.
Isso acontece com o candomblé de Angola, porque o candomblé de Angola também sincretiza os inquins com os orixás. Se ele não fazer isso, o povo não se inicia. E o Queto também, o Queto sofre também em diversas áreas por causa disso. E assim vive as problemáticas do candomblé. Então a gente perdeu o candomblé de Jeje para o mercado. Por isso que eu critico tanto o mercado dentro das religiões. Surgiu, ou ele surgiu, sei lá o que for, da religião voodoo. Terceiro temos a religião Yorubá. A religião Yorubá é o sistema de crenças de etnias também no continente africano. E isso na África Ocidental, principalmente a Nigéria. E é uma das religiões baseadas na ideia de que o Criador Supremo é Olorum, que reina acima das divindades conhecidas como orixás. Só uma correção aqui. Na mitologia Yorubá, Olorum não é o deus que reina sobre todos os orixás. Olorum, ele é um dos chefes do Orum, tá? É como se ele fosse o rei do Orum. Orum é a comunidade, onde vive Egbe Orum, tem as comunidades de Egbe Orum. Orum, ele é um espelho do nosso mundo. Por isso que existe Egbe Aye, que é a comunidade da terra, e Egbe Orum, a comunidade do céu. Então, Olorum, ele é só o senhor do Orum. O deus da criação, o deus criador, é Olodumare. Aí Olodumare está acima de Olorum. Existe toda uma mitologia para entender isso aí. Mas Olorum não é o deus criador, ele é só o administrador do céu. Do Yorubá derivam-se muitas religiões brasileiras de matrizes africanas, como o candomblé e a Ubanda. Quarto, temos o Akefana. Os Oromos são o grupo étnico mais numeroso na Etiópia, representando 35% da população. Embora majoritariamente cristãos ou muçulmanos, muitos também seguem a religião que adora o deus Waak, conhecido como o deus do céu. Waak, nome forte, né? Deus Waak. Bem poderoso esse nome, né? Criador do universo. E esse Deus, esse suposto Deus, se manifesta por meio dos Ayahana. Ayahanas são espíritos, né, que podem possuir homens e mulheres e falar em seu nome. Os seguidores do Waka ou de Waka creem que quando alguém morre, reúne-se com seus familiares e amigos em Ido lugar, que pode ser engraçado, uma familiaridade com um pouco da mitologia Banto, né? Porque a mitologia Banto, Deus, o Nzambi cria o povo Bakongo, e o povo Bakongo cultua os Bokulos, Bakongos e os Bokulos. Então, é tudo dentro da mesma fonética, né? Aí o deus Waak e os como é que ele falou? O deus Waak e os Waakenes, alguma coisa assim. Ou seja, também deriva da mesma fonética, né? Como se fosse filhos, né? Ou alguma coisa que deriva desse Deus, uma parte desse Deus, mas não foge pelo culto aos ancestrais. Existe o Deus, existe os ancestrais. Você cultua o ancestral para chegar até esse Deus. ser traduzido como lugar da verdade. Em quinto temos a religião San. Os Sans, conhecidos como os Bushmenes, povo dos arbustos, são um conjunto de grupos de caçadores-coletores da África Meridional. Trata-se de uma das etnias mais antigas do mundo, pertencentes à população ancestral a que todos os humanos modernos desconhecem. Os Sans veneram o Sol e a Lua, e também eles acreditam em figuras mitológicas que influenciam os eventos climáticos e o comportamento humano, ou seja, Olha que interessantíssimo isso. Esse é o povo mais próximo geneticamente de um ancestral coletivo da humanidade. Ou seja, se a gente for buscar na temática do entendimento de Darwin, seria esse um elo perdido que conecta um ancestral comum da raça humana com todas as outras formas que nós temos de humanos hoje. Então, brancos, japoneses, chineses, indianos, africanos em geral, ameríndios, indígenas, todos vieram desse povo aqui. E eles cultuam o sol, a lua, e eles acreditam que existem mentes, divindades, vamos pôr assim, que controlam os fenômenos da natureza e as emoções que moldam a sociedade.
Isso é incrível, porque é o primórdio do culto a Unzambi, é o primórdio do culto a Deus Ra e é o primórdio do culto ao Deus Krishna, que seriam os três deuses mais antigos que, se a gente for estudar historicamente, nós temos contato com registros. Isso é muito interessante. O comportamento do homem, quer seja bom ou mau. Seus rituais envolvem danças para ativar um estado de transe entre os xamãs. Então, eu espero ter esclarecido um pouco. Olha, eles entram em transe ainda através da música e da dança. Que incrível. Mas isso a gente já sabe que é uma premissa de várias culturas africanas, né? E a igreja evangélica utiliza disso também, tá? Se você não sabe, a música está dentro da igreja evangélica graças aos negros norte-americanos que colocam o jazz, o rock and roll e o soul numa versão evangélica e através daquilo eles entram num transe, por isso que a igreja evangélica norte-americana e a pentecostal no Brasil só existe nessas duas regiões por causa do povo africano, do povo da diáspora que leva essa cultura da dança para entrar num transe, para você se conectar a Deus através da música, através da dança. A gente não enxerga isso em outras formas de igreja evangélica, por exemplo. É uma herança africana. O nosso coração, a nossa espiritualidade, ela se conecta através da música e da dança. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.